Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Pessoal, esse é mais um episódio do Café com Sal. Eu sou o Fábio Salomon, aqui diretamente do Pocket Studio do Shopping Parque da cidade. Sim, nós fazemos um podcast diretamente de um shopping. Bem-vindos, hoje o papo é espetacular. Você sabe que o Café com Sal trata de temas como carreira, liderança, empreendedorismo. A gente tenta trazer aqui histórias interessantes e depoimentos bacanas para inspirar as pessoas que nos veem, nos ouvem, a entender que carreira, empreendedorismo não são percorridos através, muitas vezes, de estradas retas, lineares. Há sempre maneiras e maneiras de se chegar lá. E hoje eu estou com um convidado especialíssimo, que é o Henrique Azeredo. Ele é o pai biológico do Pérez. O Pérez é a hamburgueria que mais cresce em São Paulo. Aliás, a hamburgueria mais charmosa, divertida e sexy, né, Henrique? Sexy, como você bem disse, do mercado aqui paulista. Eu entrei em contato com o Pérez em 2018, pré-pandemia, né? 18 ou 19? Foi 2019. 19, desculpa, gente. Assim, fiquei impressionado com esse fenômeno, porque o Pérez, para quem não conhece, de fato é um fenômeno. Então é um prazer te receber, Henrique. Obrigado por estar aqui. Pô, da hora, Eu Sal. sou fã do seu trabalho. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que tua agenda é super corrida, porque o Pérez, de novo, é um fenômeno, como a gente falou. Mas o que mais me chamou e me trouxe curiosidade em relação a falar contigo é o quê? Como alguém de marketing como você fez uma migração para ser um empreendedor tão rápido e de tanto sucesso dentro do ambiente de hambúrgueres e de restaurantes? Então, essa parte é engraçada, porque quando eu trabalhava em shopping, eu era da administração de shopping center, né? Por isso que aqui estou em casa, estou em shopping. Vim fazer uma ronda de shopping e caí aqui. E quando eu trabalhava no shopping, eu não tinha muita moral. Sabe quando você vai dar uma ideia, Henrique, nada a ver, porque o shopping é tradicional. No final do dia, o marketing do shopping, ele dá um carro na promoção, É um modelo, né? de gestão tradicional, né? É aquele Dia das Mães, concorre a um carro. Dia dos Pais, concorre a um carro. O máximo de inovação que eu fiz foi trocar de BMW para Land Rover. Foi a minha maior inovação no shopping. E quando eu saí de shopping, eu saí realmente bem inseguro, porque todas as minhas ideias não vingaram. Eu lembro tudo que eu dava de ideia, o Henrique e as viagens dele. Então eu sentia que eu era meio incompetente. E aí quando eu fui migrar, eu falei assim, é como se eu pensava assim, Sal, eu falei assim, eu tenho uma arma, tenho uma bala e tenho um alvo ali, que é onde eu quero chegar. Eu vou atirar quando eu sentir que eu tô grudado no alvo, porque assim, como eu tô meio sem moral, então quanto mais eu estudar, mais perto eu vou chegando desse alvo. Vou só atirar quando eu tiver garantido. Então eu estudei muito. Parece que o sucesso veio meio por acaso, nada, assim, né? também teve a hype, mas ele foi muito estudado. Então eu lembro que eu passava dias onde eu posso quebrar. Tirava o dia posso quebrar por falta de experiência na parte operacional. Então tirava o dia, o que eu posso fazer para mitigar isso? Então eu estudei bastante, assim, mas foi uma... Cara, outro dia, desculpa até te interromper, eu até escrevi sobre isso, né? Eu sou uma pessoa, e quem me conhece sabe que eu tenho uma natureza de muito bom humor. Eu sou assim, né? Até em momentos complicados eu acho uma maneira, e até eu às vezes me irrito com isso. Como é que você está de bom humor num momento tão desafiador, né? E a gente às vezes, como eu te disse, eu escrevi sobre isso outro dia, no ambiente corporativo, às vezes quem tem bom humor é mal visto, né? Tem um olhar de assim, a pessoa não é competente, não é preparada, né? Você sofria muito isso mexe muitas vezes com a tua autoestima no ambiente de trabalho, não mexe? Pô, eu saí de shopping com duas coisas na cabeça. Eu lembro que falei pra minha esposa, né? Eu falei, amor, ou sou geração mimimi, porque sabe quando tá tudo dando errado, tem uma hora que você também começa a querer, não tem vontade de trabalhar, Sim. Né? Então, eu tinha muito isso, falei, pô, acho que sou geração mimimi, que não quero trabalhar, não quero, né, os conflitos que tinham do dia a dia me faziam ir muito para baixo. E também com essa parte de me sentir não competente, porque minhas ideias não iam para frente, né? E é muito louco porque eu era exatamente do jeito que eu sou, né? O jeito que eu escrevo, o jeito que eu mando e-mail. Por exemplo, eu vou contar um negócio rápido, mas Claro. Quando eu mando e-mail, eu mando, fala, beleza, como é que você tá? Caramba, que foda, tá, não sei o quê. Valeu. E acabou, meu e-mail não tem cordialmente, atenciosamente. Então, esse jeito que eu sou... Espero que esse e-mail te encontre bem. Assim. Esse é um clássico, né? Esse também é top também, aprendi esse. E aí, quando eu era desse jeito,
eu tinha era confundido mesmo como uma pessoa despreparada, uma pessoa, né? Então eu sofri bastante mesmo, assim, foi muito difícil. Depois que eu fui entender que eu estava numa empresa tradicional e eu tinha que ser um cara tradicional, senão eu realmente meu perfil não ia dar Então certo. você não iria combinar, não ia deslanchar na Mas carreira até lá então dentro. era o meu pai falando pra mim: quando eu tinha a sua idade, o diretor da Eletropaulo cuspia na minha cara de tanto que gritava e eu virei diretor da Eletropaulo. E você aí com 2 meses tá chorando. Então, Reclamando. porque eu realmente, nossa. Seria a mudança de perspectiva, né? O pessoal tem uma outra ideia de ambiente de trabalho. Claro que a gente, dentro do ambiente organizacional, foi desenvolvendo e melhorando ao longo do tempo. Mas isso é verdade. Isso era absolutamente normal na época, provavelmente, que teu pai trabalhava. Pra você ver a insanidade da coisa. Me fala uma coisa, a ideia do Pérez surgiu você ainda trabalhando. Na verdade, eu queria contar essa história, né? Que é mais bonita, né? Falar Sim. assim, olha, eu tava trabalhando e tinha esse sonho. Na verdade, primeiro veio a vontade de não trabalhar. Eu fiquei 2 meses no meu último emprego. Eu ganhei uma promoção, aí fui para um shopping em Jundiaí. E aí, com 2 meses, eu pedi pra sair. Aí deu tudo errado, só porque eu pedi pra sair. Mas sabe quando eu acordava com vontade de chorar? Tudo que eu tentei fazer no começo também deu tudo errado. Aí meio que acumulou todos aqueles anos de shopping. E aí eu meio que falei, caramba, eu não quero mais trabalhar. Comecei com essa ideia de não quero mais trabalhar. E aí, escutando uma música do meu irmão. Pô, se eu puder fazer um jabá do meu irmão. Pode fazer à vontade. Chama Fábio Braza com 2 Es. Ele é um. Fábio Braza com 2 Es. Ele é um músico espetacular. Dá assim. pra achar ele nas redes? Você Dá, quer indicar ele é famosinho. Instagram, etc. Ele fez. Outro dia ele fez um comercial com a Anitta. O homem músico o homem mesmo. ele é. Tá, não é aventureiro. E letra cabeça. Sim. Letra assim, E aí você ouvindo uma música do teu irmão... Uma música do meu irmão, porque o meu irmão, assim como eu, ele era mau aluno também, ia mal. Era o perfil do limitado, né? Fundão, a turma do fundão. A gente se zoava, né? Caramba, mãe, o Fábio é limitado pra caramba, né, tal. E aí uma música dele que chama O Chamado, né? Que é onde seu olho brilha, que te faz ficar acordado de madrugada, onde tá aquilo que te dá propósito, né? E aí escutando uma música dele sem querer, depois que eu já tinha saído do trabalho, uns 2 meses depois que eu tinha saído, eu escutando, falei, caramba, meu, hambúrguer é o meu chamado, porque eu sou um cara que eu amo hambúrguer, só falo de hambúrguer. Quando eu trabalhava em shopping, só comia no McDonald's. Desde sempre foi isso? Por exemplo, dentro de casa era hambúrguer também direto. O pessoal da tua casa cozinha bem? Minha mãe cozinha muito bem, ela foi professora de gastronomia. Mas, então já tem um fundo aí de gastronomia, de cozinha. E aí, escutando essa música, eu falei, quer saber, meu, vou montar minha hamburgueria. Eu tinha um caso recente de uma amiga que trabalhava em banco, ganhava super bem. E ela largou tudo pra cuidar de cavalo. Cavalo. E ela falou, meu, ganho quase um salário mínimo. Acordo 5 horas da manhã, mas acordo feliz porque eu tô trabalhando com o que eu gosto e tal. Abriu mão de um salário e começou. Então também eu falei, meu, você é chapeiro, você é alguma coisa, não preciso montar minha hamburgueria, eu pensei. Mas eu vou trabalhar com hambúrguer pra pelo menos eu ser feliz. Então eu saí querendo ser feliz. Aí estudando, conhecendo o mercado, conhecendo o dono de hamburgueria, eu comecei a sentir, eu falei, pô, dá pra eu ser um dono de hamburgueria, porque às vezes, sabe quando você vai lá, você vai falar com uma hamburgueria e você fala, meu, você tem o melhor pão do mercado, como você chegou nesse pãozinho? Aí o cara, puta, não sei. Fulano, qual que é o fornecedor desse pão? Aí eu, nossa, o cara não sabe qual é o pão dele e tal. Aí eu comecei a criar uma confiança de que eu poderia dar certo. E estudei pra caramba, viu, Sal? Foi meio... não sei se você já viu, mas tem um case da H2O, que a H2O, quando ela foi entrar no mercado, ela chegou lá na prateleira, lá na gôndola do supermercado, né? Coca-Cola, ela era um refrigerante, né? Que ela tinha, a partir de um X% de gás, é refrigerante. Você tem que ser chamado de refrigerante. Ela chegou lá, Coca-Cola, Fanta, Guaraná, falou, pô, só tem peixe grande aqui. Aí ela chegou na gôndola de água, né? Foi pra outra gôndola, água com gás. Falou, pô, um monte de garrafinha incolor. Falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. Se posicionou como água levemente gaseificada, surfou uma baita onda, né? Tinha uma pegada de saudabilidade. É um ambiente que ninguém habitava, né? Uma prateleira só dela, né? Porque ela não era um refrigerante, ela era uma água levemente gaseificada. Os refrigerantes se incomodaram, foram na justiça, a H2O perdeu, voltou a ser refrigerante, só que nisso foi 1 ano. Esse 1 ano, ela ganhou o mercado, se posicionou super bem, criou isso na mente do consumidor, que era uma água mais saudável, né, tal. Então, olha a importância de você se posicionar bem, né? Então, o Pets, eu tirei vários dias para onde vai ser o meu posicionamento, né? Onde eu quero estar. Vou estar no mercado, que até o que você tinha comentado comigo nos bastidores aqui, né? Você falou assim,
pô, mercado saturado, que é hambúrguer, né? É, porque a gente falou assim, até para vocês saberem o que acontece. A gente aqui, pelo menos em São Paulo, né? A gente sempre ouvia assim, não, São Paulo é a capital das pizzarias. É. Aí depois São Paulo virou a capital dos sushis. E aí esse fenômeno das hamburguerias, todo mundo, pelo menos que mora em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Até da gourmetização do hambúrguer e etc. e tal, explodiu. E a gente estava comentando aqui nos bastidores do tamanho desse mercado e de como o Pérez conseguiu se destacar numa cidade onde tem quantas hamburguerias, Henrique? Tem 2.700 e poucas quase na 3 cidade mil de São hamburguerias Paulo. só na cidade de São Paulo. É. Né? E aí, assim, percebe-se pela tua natureza, pela tua personalidade, aquela questão do bom humor, que a comunicação do Pérez é completamente diferente da comunicação de qualquer hamburgueria, pelo menos que eu conheço. Aliás, isso é sucesso na minha casa, com meu filho, com todo mundo que eu me relaciono e conheço, inclusive do trabalho. Você acha que isso tem a ver com a tua personalidade misturada com a tua formação? De onde vem esse lado, não é cômico, mas divertido, escrachado do Pérez? Ah, eu acho que tem. E eu pensei, quando eu saí de empresa, eu criei trauma de CNPJ. Então, o trauma do CNPJ, né, não vou generalizar, mas o CNPJ ele tem um comportamento que não é de pessoa. E normalmente o ser humano confia em pessoas. Eu confio, né? Tô falando com você, eu confio. Exato. Pô, o Sal me deu uma dica. Você me deu umas dicas aqui no. Pô, vou lá seguir e tal, CPF com CPF. E empresa, eu vou dar um case do que aconteceu no shopping. A gente fez um evento que ficava uma coruja no evento. Só que uma coruja, sabe aquela algeminha na pata da coruja e uma pra ela uma coruja não sair. Mesmo. É, uma coruja. Era um evento do Harry Potter. Que é de falcoaria, né? Que o pessoal chama, esses caras que treinam falcão, coruja. Aí eu lembro que, pra variar, deu problema, né? O Luiz Amel foi lá, animal, tal. Aí o shopping, aí o shopping na reunião de crise, meu, o que a gente faz? Eu lembro até de eu falar assim, gente, vamos se reunir... Fala assim, ó, a gente errou pra caramba, tal, meu, falhamos, vamos melhorar como seres humanos, mas esse evento a gente errou, enfim, jogar real, né? Que foi o que aconteceu. Aí eu lembro na época, falando assim, ai, Henrique, manda pra assessoria e vamos ver o que a assessoria vai falar. Aí veio aquele comunicado no final do dia, o shopping que preza pela família, babá, e vai autuar o fornecedor, tipo, poxa, coitado do fornecedor, a culpa quem errou foi o shopping, né? Então eu sempre sinto que é meio mentiroso as coisas, não pode falar a verdade, então... É um mundo fake, vamos dizer assim. Quando eu abri o Pets, eu falei assim, cara, vai ser comportamento de CPF. Então tem erro de português, uma vez eu postei que, falei assim, ó, a loja do Brooklyn tá fechada porque tá com vazamento de gás. Aí eu lembro uma assessora de imprensa mandou mensagem, meu, você é louco falar que tá vazando gás? Você não pode falar isso. Só que, meu, tá vazando gás. Eu vou falar aqui problemas técnicos. Que custa eu falar a verdade, né? Então, eu acho que é muito... que eu acho que o mercado tá buscando é verdade, né? Sim, ainda mais no mundo hoje que a gente lida com ambientes fakes, notícias fakes, todo mundo muito fake, principalmente em rede social, né? Quando você encontra as pessoas pessoalmente, todo mundo cheio de problemas, pessoas com inúmeros desafios na vida, na rede social todo mundo é muito perfeitinho. Verdade, né? Então, eu trato de forma bem autêntica e transparente, que é assim que eu sou e eu sendo assim, eu consigo sustentar esse posicionamento, né? É ruim quando você tenta sustentar um posicionamento que não é teu. Aí uma hora o consumidor percebe, né? Igual, e fica puxado, né? Você mentir o tempo todo, ser alguém que você não é. Igual o comercial da Xuxa lá. Use Monange. Pô, a Xuxa não usa Monange nem aqui, nem na China, né, meu? Sim, sem dúvida. Pode apostar que não. Então é muito isso. A minha personalidade, os valores da empresa são os valores do Henrique, né? Então a empresa é um CPF na maneira de agir. Não é à toa que você se coloca como pai biológico. Aliás, para quem não sabe, o Pérez está completando 4 anos, né? Que dia que o Pérez faz 4 anos ou fez? Pô, 1º de abril, dia da mentira. Isso é de propósito? Pô, totalmente, né? Por quê? Primeiro que era uma data que eu falei, pô, ninguém vai esquecer, 1º de abril, né? Vou inaugurar 1º de abril, uma data que vai fixar, a galera vai... E virou uma cultura da empresa, todo aniversário a gente fazer uma ação que parece mentira, mas não é. Olha lá, Sal, tô falando... Olha lá, a gente tá em shopping aqui, eu falei que ia me distrair, né? A gente tá em shopping e o pessoal vai passando, vai vendo, e tem que se acostumar. Aos poucos você se parece acostuma. Que tá olhando uma vitrine de uma loja, né? Sim, fica verdade. O pessoal olhando. Mas você falou da coisa divertida, por exemplo, dessa coisa do 1º de abril. Vocês me chamaram muito a atenção, em primeiro lugar, porque, por exemplo, quando eu passava na rua perto de casa, eu vi uma fila de gente, parecia um furor, um negócio. Eu falei, gente, o que é isso? Foi a primeira vez que eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Parecia festa de universidade. Na rua, estão distribuindo alguma coisa, etc e tal. Até como a gente pode conferir aqui nas imagens, pessoal. Essa é a rua ali no Pérez, isso é quando tá light, tá? Normalmente fica o dobro disso. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu parei o carro, estacionei. Você quer comentar alguma coisa? Fala. Não, que na outra foto
tinha uma escada, né? A gente é muito amador mesmo, assim. A gente é profissionalmente amador. Então, a gente fala, gente, tudo bem a gente colocar uma escada agora no meio da fila, que tá com problema lá em cima. E eu acho que assim, quando você lida com o cliente dessa maneira verdadeira, assim, o cara, fica tranquilo, tal, até acha legal isso. Não, sem dúvida, mas assim, é importante saber quem tá vendo que o negócio também já evoluiu, né? Essa esquina tá super caprichada hoje, tá com uma super infra, etc e tal. Mas no dia eu parei o carro, Henrique, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu fui estacionar lá na frente, porque a Rua Flórida ali às vezes é movimentada, é difícil de parar. É ruim. E eu fui ver a pé o que estava acontecendo. E eu vi o pessoal se matando de comer, no bom sentido, claro. Mega feliz, divertido, parecia de fato festa. Uma grande festa ali no meio da rua. Foi aí que eu entrei em contato e falei, nossa, que business interessante. Mas falando da criatividade, vocês desde... Você fala, desculpa. Ô, Sal, posso fazer um parênteses? Claro, Você falou um claro. negócio que eu achei da hora porque eu quero estar em momentos felizes na vida das pessoas. Então o modo que eu vou crescer vai ser um modo diferente de um... Todo investidor que chegou para tentar comprar o Pets ou para... Meio que chegou e falou assim, vocês precisam crescer, vamos abrir 100 lojas. E quem disse que para você ser grande como marca, você crescer sua marca, você precisa abrir loja, né? Às vezes a marca você pode ser grande de alma e ter poucas lojas. Então... E gerenciar tudo isso também não é brincadeira, né? Você se viu em algum momento sufocado com tudo isso? Porque assim, você foi empreender. Do nada você falou, vou montar um business que tem a minha cara. Para quem ouve pensa que é fácil, né? A pessoa sai de casa, bota uma camiseta, uma calça e vambora, vamos criar o Pérez. Foi complicado no começo? Você teve algum momento de angústia, de dificuldade nisso tudo? Então, no começo, tava tudo mil maravilhas, né? Eu sou um cara que eu confio muito no ser humano, então eu tava super tranquilo. Só que aí o negócio cresceu, tomou outra proporção e aí eu fui roubado, ó. Completei o álbum de figurinhas, do caixa do Pets até pessoas dentro da administração. Ah, é? Todo mundo, foram 7 roubos que a gente teve. Você foi roubado por gente de dentro do Pérez, de funcionários do Pérez. Se quiser até cortar, mas eu vou contar o último roubo que foi muito besta. Não, se não citar o nome da pessoa, fica à vontade. Aqui é pra você bater papo mesmo. Você que é Headhunter, depois eu posso até indicar, viu? Porque essa pessoa pra roubar é top. Por favor, mande, eu vou recomendar aí pra todo o mercado. Não tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Ela fazia uma lista de funcionário fantasma, fazia uma lista de freelas. E aí ela colocava nomes de pessoas que eram... familiares dela. Foram 17 pessoas entre amigos. E ela colocava, fulano de tal, 3 mil reais. Ciclano, 3.500. Só que pra mim ela mandava a planilha certa, né? Henrique, favor aprovar aqui. Aí eu olhava a planilha, né? Os funcionários certos, eu dava ok. Ela só trocava a planilha e mandava pro outro cara, o financeiro, né? Ó, aprovado, pode pagar. E colocava a planilha com os amigos e aí o cara pagava. Esse era o esquema. Você viu que empreendedor brasileiro passa, né? Falando nisso, você que é um empreendedor brasileiro já de sucesso comprovado, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao percorrer esse caminho? Foi com gente? Foi com fornecedor? Foi com dinheiro, com empréstimo, na estruturação do negócio? O que mais pegou para você nesses primeiros 4 anos? Nossa, boa pergunta, hein? Mas para mim, eu acho que foi com pessoas, porque eu achava que eu confiava muito no ser humano e não tem esse romance todo de... eu acho que a maioria das pessoas são inclinadas a pecar, assim, elas são inclinadas pro pecado. Infelizmente você ficou com essa visão. Então, continuo confiando. Aliás, depois que essa me roubou, eu falei pra minha esposa, né? Falei, o Henrique bonzinho acabou. Aqui, hoje, Morreu. É o último... Morreu. No dia seguinte, já tomei outra. Então, assim, eu sou meio trouxa mesmo. Eu acabo caindo muito fácil. Mas ser humano, pra mim, foi onde eu adoeci. Porque eu perdi muito a fé, assim, no negócio. Eu tinha funcionário, eu emprestava dinheiro pra funcionário. Enfim, aquele pacote do besta, né? Um cara generoso. E aí não voltou nenhum dinheiro pra mim. Eu tenho um funcionário que trabalha hoje na empresa que ainda tá me devendo e ainda trabalha na empresa. E sem querer falar mal dele, mas já tá 3 anos sem me pagar, acho que ele não vai me pagar, registrado, né, meu? Olha lá, hein? A gente pode fazer cobrança aqui no podcast, não tem problema nenhum. Então, eu adoeci mesmo, Sal, com essa, com decepção, com frustração, Então, pessoas, pra mim, foi o meu ponto fraco, assim. Foi onde eu perdi muita fé, assim, Cheguei a perder um pouco de fé no negócio, né? Caramba, Poxa, que aprendizado também. Né? Mas falando de coisa boa, vamos falar de coisa boa? Vamos. Até pra você não ficar não é TechPix, chateado, né? Trocando no assunto. Não é TechPix, lembra? Pra quem lembra, né? Enfim, R$1 por dia, não era mais ou menos isso?
Voltando à questão da criatividade, porque você é um cara, por exemplo, quando a gente acompanha as redes sociais do Pérez, inclusive depois você coloca aqui para o pessoal acompanhar, é divertidíssimo, né? Quando a gente entra em contato com a marca, com o teu espírito, Que menos você tem hambúrguer o na que menos tem timeline. hambúrguer, tem a vida do pai biológico do Pérez, tem de tudo lá, enfim. Mas é divertidíssimo. E uma das coisas que me chamou muita atenção também, desde o começo, é a capacidade de vocês fazerem collabs ou colaborações com gente de mercado de um jeito criativo e que para quem está de fora desse mercado achava até impossível de acontecer. Conta um pouco dessa história, porque vocês têm collabs impressionantes. Pô, essa história é legal porque assim, como eu vim de empresa, e a empresa ela tem, né, vou falar de shopping. Tá. O shopping ele tem aquele calendário comercial, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, e eu já teve situações que, no Dia das Mães, que eu falava assim, poxa, falta 15 dias pro Dia das Mães, compra logo um chaveiro e resolve isso. Aí eu, pô, mas não vai pensar num presente pra mãe, não vai... Uma coisa mais elaborada. Às vezes não é aquela coisa que você fez de coração, você fez genuinamente, né? Do tipo, pensei um negócio e eu quero presentear as mães com isso. Às vezes por time, você vai lá e compra o que tiver na mesa ali, né? Não é algo tão genuíno. Então no Pets eu falei assim, eu só vou fazer o que eu realmente sonho. Então não tem calendário comercial. Pode perceber, o Pets não tem Dia das Mães, não tem Dia dos Pais, não tem orgulho LGBTQIA+. E não é que eu não goste de pai, mãe, de pessoas LGBTQIA+, é porque realmente eu não quero fazer algo sem propósito. Então pode ser que de repente, sei lá, falei com um amigo meu que era homossexual, demos risada junto, tivemos uma ideia, choramos junto também. Tem uma ideia que eu acho que pode ajudar o preconceito. Vou fazer no Dia da Caneta, então eu não me prendo a datas específicas. E também não me prendo a fazer o que o mercado faz. Então, por exemplo, o Bob Esponja, que foi a nossa primeira collab, tinha um contrato que se chamava Kids Meal. Kids Meal você paga o licenciamento, você paga lá uns milhões de dólares lá, e aí você tem o direito de fazer um brinquedo do Bob Esponja. E eu falei, mas o Bob Esponja, o universo Bob Esponja é tão da hora, eu vou me limitar a fazer brinquedo? Então a gente sugeriu fazer a gente quer fazer mais do que isso. A gente quer fazer embalagem personalizada, quer fazer um storytelling personalizado. Aí foi aprovado um piloto de um novo contrato, porque o contrato é meio que único, não tem vários tipos de contrato. Esse piloto, depois que ele foi aprovado, a gente fez a campanha, né, como uma campanha piloto. Então a gente... O que teve de diferente? A gente usou o vilão no guide, no primeiro guide deles era um não pode. Mas o vilão é um cara engraçado, né? A gente usou as embalagens, enfim. A gente fez... Depois eu tiro umas fotos do Bob e mando pra vocês darem uma olhada. O pessoal também, desculpa te entender, pode ver também na página do Pérez, tem material à vontade disso aí. A gente trouxe... é que foi muita coisa que a gente fez. A gente fez um Kids Meal adulto. O Kids Meal é criança também. Que é o brinquedinho pro adulto a gente fez. Porque o Bob Esponja, ele é adulto, né? Sim, é um desenho... ele é um desenho pra criança de barba. Adulto, criança de barba, exatamente. Então a gente fez, o boné e a meia pensando no adulto. Foi também o primeiro Kids Meal da Viacom. A Viacom é a detentora do Bob Esponja. Sim. Foi o primeiro Kids Meal adulto e deu tão certo a campanha, que esse contrato ele foi aprovado globalmente, virou um novo contrato para a licenciadora e a gente ganhou o prêmio de melhor colaboração do ano nessa época aí. A gente disputou com Santander, disputou com só Peixe Grande e ganhamos. Então, a gente tem esse DNA disruptivo. Eu tenho uma ideia, posso falar essa ideia? Claro Porque que que o universo conspira, né? Imagina, não, eu que te agradeço, é privilégio nosso aqui. Eu queria muito mandar o ingrediente para o universo, para o espaço. Aí você imagina, eu mando queijo pro espaço, ou mando, sei lá, mando sal, mando algum ingrediente. E aí eu queria retornar, conseguir pegar esse ingrediente de volta e fazer mandei sal. Eu pego de volta, faço o hambúrguer e a batata com esse sal. E aí eu imagino um burger escrito: este burger contém ingredientes que estiveram no espaço. Esta batata contém ingredientes que estiveram no espaço. Então eu sou louco pra fechar com a NASA e a gente fazer isso junto. Então isso que é da hora, fazer coisas que ninguém nunca fez e que você vai trazer de fato uma experiência pro cliente que o cara vai falar, pô, sabe o que é legal pra quem tá hora. Conversando contigo? Você não é só um cara criativo, mas você tem paixão absurda pelo que você faz, tá na tua cara. Eu né? gosto. Falando em paixão absurda, aliás, achei essa ideia
interessantíssimo, adoraria provar, óbvio. A gente pode até fazer referência ao filme lá, o Tá Chovendo Hambúrguer, né? Porque Tá pode ser chovendo hambúrguer, é. Depois a gente fala, inclusive, até de filme. Mas o que eu ia te perguntar? Você tem características de muita criatividade? Isso ajudou muito a superar as dificuldades da pandemia? Porque assim, você tinha acabado Sim. de abrir o Pérez. A gente acabou de ver fotos aqui de uma rua inteira de fila de gente querendo consumir no ponto de venda. Que morreu Daqui do de dia novo, pra obrigado, noite, Borel. E de uma hora para noite acabou a fila, acabou tudo. Como é que foi fazer esse business girar rápido e acontecer? Imagino que você estava no começo, de repente não tem tanto caixa assim. Como é que você fez a roda girar? Então, tem uma frase que eu levo pra mim, assim, como... Sabe aquelas frases de fica embaixo do travesseiro? O que mata um negócio não é crise, não é pandemia, né? O que mata um negócio é inércia, né? Então, a gente tem que manobrar muito rápido. Então, na hora que fechou, foi a hora que eu já comecei a pensar o que eu faço, como eu me torno relevante. O case da H2O, eu também sempre falo, como eu vou me posicionar diferente, né? Na pandemia, todo mundo não estava se posicionando e eu já estava com um posicionamento claro como eu ia me virar na pandemia. Então, essa parte de você poder manobrar rápido, você pensar rápido, normalmente você sai na frente. E uma coisa que eu percebi no Pets, a gente teve para pessoas, a gente teve aquele momento que o adulto deixou de ser o influencer da casa, né? O filho que começou a falar, pai, usa esse celular que é melhor, pai, usa isso aqui que é melhor. Eu senti isso com empresa. Quando veio a pandemia, as empresas grandes, que manobram com mais dificuldade... São transatlânticos, né? Elas começaram a... O que eu faço? E começaram a olhar para as empresas mais novas, que começaram a tomar a frente, serem as primeiras, e algumas se darem super bem. Então a gente mais virou leves, mais ágeis, né? A gente virou um influencer, as marcas como o Pets viraram influencers de marcas grandes. Então é muito legal isso também, porque a gente está num momento muito oportuno de... Poxa, quanto mais a gente criou voz, né? A gente criou uma voz que antes a gente não tinha. Então isso também é bem legal. Você acha que você conseguiu isso pelo digital, principalmente? Com certeza, foi pelo digital. Mas, por exemplo, foi uma ação genuína que aconteceu, assim que deu o problema, antes de pensar em ser bonitinho, porque todo mundo pensou em ser bonitinho na pandemia, né? Mas assim que fechou, o meu vizinho falou que ia quebrar. E aí a gente falou, vamos comprar todos os chocolates dele e vender no nosso delivery. Aí a gente fez um recado, tirou a foto dele e falou... Lembrei agora. Aí a gente... Só que isso, como foi espontâneo, foi quando ninguém tava fazendo nada, porque foi meio que no primeiro dia de pandemia que a gente fez essa ação. Ele desencadeou um viral espontâneo, né? A gente saiu em Forbes, e as pessoas começaram a... todo mundo consumiu o delivery do Pets. Então a gente, na pandemia, quando caiu tudo, nosso delivery explodiu por causa dessa ação, mas foi genuína, mas ele explodiu. E depois a gente manteve ações disruptivas, né? Bob Esponja foi na pandemia... Porque a pandemia ela fez com que o delivery virasse um programa, né? Então, assim, os programas da pandemia eram pedir delivery e assistir Netflix. Sem dúvida, verdade. Então a gente falou, como fazer esse programa ser especial? Trazendo Bob Esponja, trazendo, né? E a gente sentiu que esse start, você ser pioneiro, você ser líder de mercado, aí olha sim, aí, tá bom, top. hein, Borel? O Borel é craque, hein? Caraca, ele pegou essa, né? Porque eu acho que eu não tinha enviado. Olha que bacana. Da hora. E então fazer esse tipo de ação acaba virando referência muito rápido e a gente acaba ditando um pouco a tendência, né? Aí depois que a gente fez essa ação com o mercadinho, aí eu vi que começaram muitas ações, né? De, puxa, vamos dar comida para os médicos, vamos dar... As empresas começaram a ver que era viral fazer isso e começaram a fazer ações assim. Sim. Então você ter esse comportamento de líder, mas não porque você força a barra. Ser você. Genuíno. Genuíno, assim, eu acho que é da hora. Eu acho que eu gosto. Cara, que dia você olhou no espelho e falou assim, deu certo? Você lembra desse dia? Teve algum momento marcante que você fala, o Pérez deu certo? Eu acho que foi no aniversário de 1 ano. No aniversário de 1 ano, sabe quando vem aquela nostalgia? Porque você não para, né? É um dia atrás do outro. Aí quando no aniversário de 1 ano, que deu tudo errado, fui cancelado no meu aniversário de 1 ano. Foi cancelado? Deu tudo errado. Eu falei, gente, caguei o rolê de hoje. Eu falei mesmo. Eu falei, desculpa, mas caguei o rolê. Tô com vontade de chorar. A gente fez uma promoção que foi vandalizada, assim. As pessoas perderam a mão, compraram 50 combos. A gente perdeu o controle e teve que fechar. Não teve como entregar. Foi... Você conseguiu cumprir. Porque a gente tava em pandemia, não podia acumular motoboy no hub. Os motoboys começaram a acumular, então a gente teve que cancelar tudo. Mas nesse aniversário de 1 ano,
Quer dizer, eu te perguntei de um dia que você falou aqui, chegamos um dia que teoricamente seria bacana, foi o pior dia Foi da o história pior do dia. Pérez. É, mas, meu, a gente leva tudo na esportiva, né? Porque, assim, não foi na maldade. Eu sinto que, assim, se eu fui preconceituoso e fui proposital, as pessoas não vão me perdoar. Dificilmente vão perdoar. Elas vão falar, pô, esse cara fez um negócio escroto, não vou perdoar. Mas quando eu errei genuinamente, assim, então eu sei que vão me perdoar. Então eu levo na esportiva. Tanto que no aniversário seguinte, a gente fez a mesma promoção. Mesma coisa. Porque eu fiquei tão traumatizado, porque eu juntei Serginho Malandro, que é o Pegadinha do Malandro, 1º de abril, com cerveja e burger a R$7, que era um preço barato, né? Aí eu juntei os 3 de novo. Serginho Malandro, cheeseburger e cerveja, e fiz a mesma promoção que eu falei, gente, eu preciso tirar de mim esse momento, preciso dar a volta por cima para virar essa página. Então, nesse aniversário de 1 ano, eu lembro que foi o que você falou, né? Você dá aquela olhada no espelho assim, eu falei, caramba, o Pets ficou gigante, Marquei um almoço com a minha família que não rolou porque deu tudo errado e eu fiquei com vontade de chorar. Aí eu falei, gente, eu nem vou sair de casa que eu tô muito mal. Mas esse dia foi o dia que eu me dei conta, assim, acordei meio feliz, caramba, o Pets, a gente tá grande mesmo. Foi aquele desastre. Foi desastre. Quando você lançou o Pérez, o que me chamou a atenção foi o tal do Smash Burger, ou como você bem diz, o Ultra Smash Burger, né? Pra quem tá vendo e ouvindo a gente, o que é o Ultra Smash Burger? É uma técnica diferente de fazer o hambúrguer, né? Eu não gosto de falar muito, você pode ver que não fica o nosso Ultra Smash, porque é só uma técnica. Tá. Então eu não quis é me nada posicionar, demais, mas é diferente do hambúrguer comum que a gente tá acostumado. Mas eu não quis me posicionar no mercado pela técnica, porque é muito raso, eu achava, né? Porque também todo mundo pode copiar em algum momento. Então, assim, o posicionamento do Pets, quando nasceu o burger, quando o burger foi idealizado no mundo, a ideia do hambúrguer perfeito era quando o pão, a carne e o queijo eram fatias similares de tamanho. Então a ideia era você meio que morder e você ter um equilíbrio de sabor. Só que todo mundo do início se industrializou. Então se perdeu isso. Esse conceito que historicamente é o mais importante, desse burguinho menorzinho, ele meio que se perdeu. Então é uma cadeira vaga, né? Era uma cadeira vaga. Então a ideia do Pets é resgatar o burger do início do hambúrguer, só que com queijo fresco, carne fresca. Então a gente tem carne fresca. O nosso queijo a gente faz in-house todo dia. Olha eu chique, in-house, né? In-house. Foi meio Faria Limer agora, in-house. Então a gente tem a ideia do Pets é isso, o posicionamento. Cara, muito legal. Outra coisa. Qual a grande dificuldade de você empreender no Brasil do cenário que a gente tem? Porque a gente vive um país que, né, a gente está numa crise estendida, né? Governo que entra e sai, governo que entra e sai. Normalmente as crises historicamente no Brasil, elas têm assim, são 5 anos e uma queda, 5 anos e uma queda. Se você olhar o timeline assim estendido, dessa vez as coisas se prolongaram um pouco, né? Para quem nos ouve e tem vontade de empreender, inclusive inspirar quem tem vontade de fazer uma migração de carreira, inclusive, quais são as dificuldades que você mais enfrentou e que saídas você encontrou para isso? Como palavras de aprendizado e também de estímulo para essas pessoas. Caramba, Sal, aí você me pegou, porque eu não sei se eu indicaria empreender, assim, né? Eu tô firme e forte, né? Eu tô firme e forte, mas empreender, você vai trabalhar muito mais. Vai, né? Tirando o lado romântico da coisa, acho que é importante pontuar isso, né? Quem tem seu negócio, muitas vezes 20% só do tempo você faz o que você quer, o que você gosta. Às vezes nem isso, né? É verdade. Eu amo comer hambúrguer. O que eu menos faço é comer hambúrguer. É só BO, né? Eu sou bombeiro, né? Apago bastante incêndio. Sim. E natação. Tô sempre nadando. Tô toda hora nadando, tá tudo errado. E eu, meu Deus, o que eu faço? Mas... eu acho que, por um lado, empreender é o caminho que provavelmente vai ser seguido, porque... todo mundo precisa ajudar o mundo de alguma maneira. E o primeiro estalo, assim, para empreender é o que o mundo tá precisando, né? O que o mundo tá precisando. Então, eu acho que... O que falta no mundo que eu possa suprir, de um jeito que eu possa suprir, que eu acredito. Então, eu acho que esse é um caminho meio que natural, as pessoas cada vez empreendendo mais, porque tem muito mais oportunidade quando você empreende, né? E as empresas estão naquele caminho que eu senti oposto, né? Aquele caminho de cada vez ganhando menos, cortando mais os salários, né? Então eu vi aquele profissional sênior que ganhava 50 pau, hoje é um cara de 30 anos ganhando 15, e se esse cara não performar, ele é só trocar, não tem mais estabilidade, não tem mais salário. Então, por um lado, empreender vira um caminho, sim, se você quiser, né? Mas é importante que as pessoas saibam que você vai trabalhar muito.
vai ter pouco tempo off do teu negócio, porque você tem que viver teu negócio. Veja você passa o dia inteiro de Pérez. E você vive todo dia com aquele mindset de amanhã eu posso ficar irrelevante, então eu tenho que inovar hoje, termino... Então, Você às vezes é primeiro lugar, não para de crescer, super destacado em aplicativos que pedem comida, tem um dado importante você colocar aqui, é super bem avaliado, é líder em delivery, etc e tal, mas você se comporta como se fosse o último da fila, senão você... É verdade. Você perde espaço. Falando nisso, para quem tem pouco tempo, que é empreendedor, mas quando você tem um tempo fora do Pérez, você é um cara mais de livro, de cinema, de série. Você tem série, livro ou filme para recomendar pro pessoal que tá ouvindo e vendo a gente? Eu gosto muito de documentário, assim. Sou fissurado em documentário. Tem programa de televisão também que eu gosto bastante. Não sei se você já viu, mas tem um programa que chama Bar Rescue. Não. É um cara que resgata bares. Ele chega no bar e a altura do banco ele muda, porque a altura do banco... o business não tá dando certo, o cara entra para dar uma repaginada geral. Ele entra até nesse detalhe do banco, é isso? A altura do... Onde você bate o olho... A altura onde você bate o olho no menu é onde tem que estar o seu lanche com mais... Saída. Com mais saída, que você tem um CMV melhor. São detalhes... O que é CMV? CMV é o custo do produto. Tá. Então... Sei lá, custa R$4 o cheeseburger, você tem que... E aí, às vezes, custa 4 e você vende a 20. Então, você tem aí uma margem... Uma margem maior. Boa, O melhor CMV, então, seria esse hambúrguer. Tem que estar mais visível no cardápio, tem que ter mais saída. Então, eu gosto desses programas. Mas, de empreender, eu gosto bastante de curso também. Mas de dica... A dica que eu mais gosto de dar, eu sei que é meio besta. Não dica besta. Dica. Pode dar? Claro. O livro que eu mais gosto... Olha, é coisa de... Ele fez um suspense, agora vai ter que falar. Não, então, agora eu vou falar, mas você vai se decepcionar. Não vou. Não? Não. Promete? Não, o que é? O Almanaque do Escoteiro Mirim? Não, um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Cinco Linguagens do Amor? De quem é o melhor livro que eu já li na vida. É? Esse livro, assim, ele mudou meu relacionamento com as pessoas. É um livro que, basicamente, ele diz que existem 5 linguagens. Todo ser humano tem 5 linguagens. Então, você tem atos de serviço, que atos de serviço vou cozinhar para minha esposa, vou cozinhar para um amigo, vou levar o meu amigo no aeroporto, ou vou levar minha esposa lá, vou pintar a casa para ela, enfim. Presente não necessariamente a pessoa é interesseira, às vezes presente você dá um bombom, uma cartinha, putz, vale o dia. Atenção. Aí a gente tem tempo de qualidade, que assim, não basta eu estar aqui com você, se eu tiver no celular, eu não tô aqui. Então, assim, às vezes é necessário você estar mesmo presente. Aí tem toque, que às vezes está ligado ao sexo, mas também tem muitas pessoas que tocam muito, né? Pô, abraça, sinestésicas. Exato, E o brasileiro tem esse personal space muito curto, ele encosta muito. Verdade, porque até os gringos se assustam às vezes, né? Porque a gente gosta de abraçar. É verdade. E... Qual é a última? E a última é palavra de afirmação. Palavra de afirmação é você elogiar o outro, você tá bonito hoje, você tá bonita... Ou falar, pô, você é um puta profissional. Gostoso trabalhar com você, você afeta positivamente o ambiente, então, legal que você faz parte do dessas time. 5, a gente tem as 5, só que a gente tem 2 maneiras de demonstrar esse amor. E eu tô falando isso porque, assim, tanto faz para um relacionamento amoroso, né, com a sua noiva, com o seu, né, como com um relacionamento com um amigo, amiga, tá? Então, por isso que eu tô falando de um modo meio assim... Mas a gente tem 2 maneiras de demonstrar e tem 2 maneiras predominantes de receber. E eu reparei que eu mapeando, eu vou falar no caso da minha esposa, quando eu mapeei a maneira dela, putz, ela é palavra de afirmação e tempo de qualidade, de receber. Ela tem as 5, mas essas 2, se você não falar, a pessoa não se sente amada. E aí quando você fala essas tipo, dá tudo certo, é impressionante. Funciona. A gente teve uma aula, que é aula de relacionamento, aula de gestão. Não, aqui é um... Você é impressionante, viu, cara? Mas, Sal, você fazendo isso pro trabalho, você fazendo isso com pessoas, você tá fazendo... de razão. Porque tem pessoas... Eu vejo minha mãe e o marido dela, né? O marido chega pra mim, né? Eu chamo ele de tio porque ele tá há 20 anos na nossa família já. Aí ele chega, a sua mãe não sentou do meu lado pra assistir o filme nem 1 minuto. Ela não fica comigo. Eu abri um vinho pra ela, ela ficou rodando a casa e arrumando a casa, não sei o quê. Ela não me ama. E minha mãe, como ele é ingrato, né? Eu fiz a roupa dele, levei as roupas na Sankiasek lá, fiz a comida, fiz não sei o quê. E o cara fica aí só reclamando. Então... Percepções diferentes. E você falar a linguagem do amor do outro faz uma diferença brutal,
E como eu acho que a gente tá num mundo que vai cada vez ditar mais relacionamentos, né? Eu acho que esse livro, assim, todo mundo tem que ler. Esse é o Que livro bela pra dica, mim. tá vendo? Se você não falasse, por exemplo, eu já não teria aprendido nada em relação a isso. Passaria uma vida sem saber. Henricão, me fala uma coisa. Onde a gente encontra Pérez, você, em redes sociais? Pô, o principal meio é o Instagram. Então, Tá. se quiser encontrar nós... Se você puder soletrar, porque tem gente que chama o Pérez de Péricles, de Pates, de Pets, né? O negócio de mercado pet. Então, assim, se você puder soletrar pro pessoal. Aliás, se a Pets também estiver escutando, preciso falar com a Pets e com o Pasquale para me ajudar também a um dia fazer um vídeo como se fala Pets, né? Preciso do Pasquale também. Mas é PA Paties com 2 T's de tatu. Paties com 2 T's. Paties. Tá. Então no Instagram é Paties Burger. É lá que a gente tá, é lá na nossa rede social. E as tuas lojas físicas em São Paulo ficam onde? Então, as lojas físicas eu tenho na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia, o bairro, na verdade, é Itaim. Ela tá mais pro Itaim. Itaim, o Brooklyn, que é a lendária Portinha, Sim. e a Rua dos Pinheiros, que é um point gastronômico, então a gente também tá lá. E aí a gente tem 7 Dark Kitchens, que aí a Dark Kitchen abrange quase toda São Paulo. Então, O que é assim, Dark Kitchen, pra quem não sabe? a Dark Kitchen, ela é um lugar que a gente faz só para sair o pedido via delivery. Então, assim, as Dark Kitchens do Pets, que é um negócio legal de falar também. A gente não... Delivery não sai de loja, porque a gente acredita que a loja é uma experiência feita para o cliente. E a Dark Kitchen do Pets é uma experiência feita para o entregador. Então, o entregador, na Dark Kitchen do Pets, ele tem bebedouro, ele tem tomada para carregar o telefone, porque, pô, o cara trabalha o dia todo na rua e não tem um lugar para carregar o telefone dele. E banheiro. Então ele chega lá, ele é bem recepcionado, tá na TVzinha onde tá o pedido dele. Então por isso que a gente tem esse tempo de entrega mais rápido, porque a gente cuida do entregador como se fosse também da família. Então a gente tem aí as Dark Kitchens que fazem o delivery e são, ó, top. Henricão, só posso te agradecer, cara. Pô, Que aula de da simpatia, hora. empreendedorismo. Adorei ter esse Obrigado. papo contigo, tenho certeza que todo mundo gostou. Eu hoje tô de babysitter. E eu e o Gustavão, meu filho, sabe o que a gente vai fazer hoje à noite? Já que ficou esse papo, nós vamos pedir Pérez. Você pode anotar. Porra, da hora. Te mando o print Top. depois do pedido só pra te provar. Como esse podcast vai depois pro ar, Sim. então eu vou dar um spoiler que eu não Fica à posso vontade, falar. pelo amor de Deus. A gente fechou com o Burger King. Fecharam com o Burger King. Fechamos com o Burger King. Então, Collab. Collab. Vai ser uma collab totalmente disruptiva. Vai ter coisas que vão ser primeira vez na história que vão estar rolando nessa collab. Então, se vocês esperarem dia 20 de abril, vocês podem comer ela também. Não, a gente segura, pelo amor de Deus, pode confiar. Top, da hora. Maravilha, parabéns, cara. Pô, de novo, valeu. super obrigado. Da Adorei hora. nosso papo. Vamos Obrigado, fazer mais vezes Fábio. depois, mas a gente faz na rua tomando lanche. Né? Né? Ou também Comendo um lanchão. no shopping aqui também. No Qualquer shopping dia eu tô também. no shopping. Maravilha, se Deus quiser. Da hora. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela audiência aqui com Café com Sal. Até a próxima. E vocês acham aí o Pérez via internet, redes sociais, os pontos de rua deles, porque é um sucesso. É, de fato, a lanchonete, hamburgueria, vamos dizer assim, que mais cresce na cidade de São Paulo. Abração. Obrigado por tudo. Até a próxima.